vamos falar um pouquinho sobre o feedback. O primeiro deles, eu fiz aqui algumas anotações para gente não perder os detalhes, porque esse conteúdo sobre feedback, como fazer feedback é tão importante, e eu quero que você se concentre aí, você faça anotações, se for necessário, volta o vídeo depois e tome nota, porque é muito importante. O primeiro mais utilizado, como eu falava, é o modelo sanduíche. A gente fala sanduíche porque ele tem aí duas partes e um recheio, né? Primeiro, ele é bastante utilizado e ele começa. E esse é um feedback que eu acho bastante contundente e eu vou dizer por quê. Você chama o profissional ali, né, para fazer um feedback e você começa com um elogio. Então você pontua ali algo que ele faz bem. Essa é a proposta. Eu vou falar o passo a passo e depois eu já vou comentar, né, o que é positivo e o que não é tão positivo assim. Depois você faz uma pergunta para o liderado, diz assim, olha, o que você acha que poderia ser melhorado? Ou especificamente naquele item, né, que você elogiou, ou, né, que ele traga de uma maneira espontânea o que ele acha que poderia ser melhorado no trabalho dele. Eu gosto muito dessa pergunta aberta, né, o que você vê no seu trabalho, o que você faz hoje que poderia ser melhor, porque é uma pergunta aberta que faz com que o seu liderado pense. Se você tiver uma relação positiva com ele, uma relação aberta, tranquila, ele vai ficar mais tranquilo ali naquela conversa e vai trazer algo realmente de modo espontâneo e aberto, com abertura para que você trabalhe esse ponto que ele trouxe, ou alguns pontos que ele trouxe. Digamos que você não tem uma boa relação, ou uma relação mais próxima com ele. A primeira coisa que ele vai achar é que você tem algo para dizer a ele, e ele já vai ficar ali meio preocupado, e ele não vai ser espontâneo, e talvez ele não fale, ou ele se perca, né? Então, é positivo, desde que você tenha uma relação mais próxima, desde que você tenha ali uma relação que o apoie, que o ajude. Então, antes de você começar com esse feedback, que é o mais comum, né, o feedback sanduíche, é importante você fazer uma autoavaliação, né, ver se você é um líder que, de fato, com aquela pessoa ou com todas as pessoas do seu time, se você tem uma relação de proximidade, não de amizade, mas de abertura, né, onde você ouve as pessoas quando elas precisam da sua ajuda, facilita, né, incentiva, e se você também tem facilidade para falar com eles, porque às vezes as pessoas ficam tensas, e aí é bom avaliar antes e tentar corrigir essa relação aí de confiança para que o feedback seja mais positivo. Então, primeiro você faz o elogio, depois você faz uma pergunta do que poderia ser melhorado, né, o que ele acha, ele fazendo uma autoavaliação, como ele acha que poderia ser melhorado, e na sequência, uma ação. Então, ele mesmo faz uma sugestão de como poderia ser melhorado aquele ponto, ou aqueles pontos específicos que ele trouxe, né? Ou você ajuda, né, a construir isso com ele. Eu sugiro que seja uma construção para que você demonstre ali que você está, de fato, cumprindo a sua atividade de ajudá-lo a desenvolver e que você está ali o apoiando, né? Então, se ele tiver sugestões, se ele for criativo, ouça, mas faz ali apare as arestas, não deixe solto para que ele entenda que ele tem sim um acompanhamento, que ele pode confiar em você e que porque você vai ajudá-lo a se desenvolver, ok? Bom, ele é um dos feedbacks mais comuns, né? Então, por exemplo, mas digamos que você tem algo específico que você queira dizer para ele e ele não traz isso na conversa, né, do que ele acha que poderia ser melhorado. Então, ali você vai precisar pontuar. Por isso que o feedback ele precisa ser imediato e frequente e precisa estar acordado os objetivos para que você faça uma pontuação, tanto da parte técnica do trabalho dele, como da parte comportamental. Da comportamental, né, não necessariamente precisa estar ali cravado na pedra, escrito na pedra, porque comportamentos são coisas que
que são inesperados, às vezes a gente não sabe, né, exatamente o que vai acontecer, mas ele sempre tem uma tendência ou de ser mais tímido, ou de não ser uma pessoa positiva, ou de reclamar. Então, esses pontos, né, comportamentais, é bom que você já tenha observado, que você já tenha conversado para, né, como você pode ajudá-lo a ter uma atitude diferente nesses aspectos, ok? Então, se no momento em que ele traz ali os pontos que ele acha que precisa melhorar e não traz um específico que você gostaria, né, de dizer, e aí você pontua e fala, olha, mas pontua de modo específico, traga ali um exemplo onde você diz um exemplo que ele se recorde. Olha, naquela ocasião, naquela reunião, você se posicionou com uma informação que estava errada, então eu vou pedir para que você faça uma consulta, se você tiver dúvida antes, alinhe comigo para que a reunião seja mais construtiva e a gente consiga sair com caminhos, né, com próximos passos. E que você não fique exposto também, porque eu quero que você continue fazendo as apresentações, continue trazendo dados, e assim isso vai deixar ele um pouco mais confortável, ok? Bom, aí o próximo feedback, esse é um que eu acho muito interessante. Ele é um feedback que ele foi inspirado aí num jeito Canvas de gestão de projetos, né? E de inovação, enfim, de coisas criativas, e é muito usado para quando uma empresa vai ser aberta. Mas foi um rapaz aqui do Brasil, Matheus Haddad, que fez uma adaptação desse formato para o feedback. Então ele chama-se Feedback Canvas. Bom, Feedback Canvas ele é bastante interessante, é um modelo que eu gosto bastante e ele é indicado para uma melhoria na produtividade, melhoria no conhecimento, no desenvolvimento pessoal. Tá? Tem alguns modelos de feedback que é voltado para avaliação de performance, que a gente vai falar, e neste caso é para o desenvolvimento de conhecimento e também de melhoria de produtividade com foco na melhoria da equipe. Claro, né, é uma melhoria que vai acontecer do indivíduo para a equipe, mas é a equipe que ajuda o individual a melhorar e com isso, consequentemente, a equipe ter ganho de produtividade. Bom, vamos lá. A premissa dele, e aí assim, é realmente para um líder que já tem um trabalho com a equipe de bastante confiança. Então você vai estar ali incentivando, né? Você é o primeiro que oferece confiança para a sua equipe e você gera esse sentimento de confiança entre as pessoas da sua equipe. Então a premissa básica para o Feedback Canvas é a confiança entre os integrantes da equipe, porque para se dar um feedback, para se receber um feedback, precisa haver confiança mútua, né? Por isso que, por exemplo, o mais utilizado é o sanduíche, porque ele é feito do líder para o liderado. Então é a responsabilidade do líder no desenvolvimento. Mas o Canvas, ele é um passo além, né? É a equipe ajudando o individual, a crescer para que a equipe ganhe na produtividade e no crescimento e no conhecimento. E, consequentemente, cada indivíduo também vai ficar melhor, né? Uma segunda coisa, uma segunda premissa do modelo de Feedback Canvas é que o colaborador, né, o liderado, é quem precisa solicitar a sessão de feedback. Na prática, esse feedback ele não deveria ser imposto pela liderança ou por um colega ou pelos colegas, mas sim uma solicitação do indivíduo, do colaborador, daquele integrante. Quando você trabalha num ambiente seguro, num ambiente onde existe confiança mútua, naturalmente o indivíduo ele vai se sentir confiante quando ele estiver inseguro em relação ao desenvolvimento dele, à performance dele. Ele vai fazer o quê? Ele vai pedir ajuda para os colegas que ele confia, porque ele convive ali num ambiente seguro. E por isso que eu gosto muito desse processo, porque já pressupõe que a equipe já fez ali, né, o líder junto com a equipe, já fez aquela lição de ter uma relação positiva, de
oferecer um ambiente seguro para que as pessoas falem o que elas pensam, para que elas sinalizem as dificuldades, para que elas se exponham, né? E que elas reconheçam entre elas os pontos fortes, os pontos fracos, e isso seja utilizado de uma maneira positiva para o resultado do todo, para o resultado do time. Bom, e aí a terceira coisa é que o colaborador, ele escolhe, ele escolhe o que ele quer que seja avaliado. Então ele tem dúvida ali, sabe que eu estou fazendo uma boa gestão de produtos, por exemplo, se ele for de uma área de compras, né, de compras e produtos, será que eu estou fazendo uma boa gestão de produtos? E junto com o time, né, ele vai escolher, na verdade, ele escolhe os integrantes, as pessoas que vão participar, com a ajuda do seu líder, e a equipe como um todo, ela vai definir quais são as competências, né, o que é o que é essa competência da gestão de produtos. Então, como que a equipe enxerga que é como é essa atividade, ou que deveria, nessa atividade deveria ser feito. Então, no modelo Canvas, você vai solicitar que a sua equipe faça uma avaliação do seu papel, né, da sua atividade como um todo, ou de uma competência específica. Bom, eu escolhi aqui falar de gestão de produtos, né, porque é algo que eu já trabalhei e eu acho interessante a gente falar de algo que a gente já fez, porque tem aí algumas atividades que eu trago como exemplo que a equipe vai fazer a avaliação. Então, tem uma escala de 1 a 7, onde 1 é iniciante e 7 é mestre. Então passa aí por aprendiz, praticante, profissional, professor, líder e mestre. As pessoas da equipe vão fazer uma avaliação. Elas vão dizer assim, bom, a Érica, na gestão de produtos, ela com as atividades, por exemplo, sobre mix, margem, análise de mercado, análise de concorrentes, comunicação das ofertas, por exemplo, ela é iniciante, ela é praticante. Ah, não, ela já é professora, ela já consegue ensinar alguém a fazer o trabalho dela. Não, ela é mestre, ela é a última palavra nessa atividade. Não existe nada que ela não entenda. Claro que ela sempre vai precisar aprender alguma coisa, mas não existe nada que não seja da compreensão, do conhecimento dela, porque ela é mestre nessa atividade. E o colaborador, então eu, no caso, também vou fazer a minha avaliação. E eu posso dizer assim, eu acho que eu sou profissional. E aí, as pessoas da minha equipe, de acordo com essas atribuições da minha atividade, dessa competência, eles também fazem a avaliação. Então, digamos que eu me avaliei como profissional, que seria aí uma pontuação 4, e aí eu tenho colegas que faz uma avaliação minha de como praticante, que seria um pouco abaixo, ou de como professora, que seria um pouco acima. O que acontece? A equipe toda vai me trazer uma visão, né, de média. Então, todos me veem como uma nota 3, ou uma nota 4, ou uma nota 5, né? Que seria aí uma variação de professor, líder e mestre. Eu estou aqui com os meus pets correndo, brincando. Bom, e aí, o que acontece? Como esse processo, o que ele faz, né? Então, o próprio colaborador, como eu expliquei, ele faz uma avaliação de si mesmo em relação às atribuições daquela competência. Então, ele se avaliou lá como profissional, como 4, por exemplo. E os colegas fizeram uma avaliação que deu uma média, vamos dizer, de 4, profissional. Então, a partir disso, né, tem uma avaliação que o próprio profissional faz de si mesmo, o próprio colaborador faz de si mesmo, os colegas fazem uma avaliação de si mesmo e o líder não participa. Porém, como premissa, existe um mediador também, para que traga-se pontos com especificidade. Então eu digo assim, olha, no próximo passo vai ter um levantamento de pontos fortes, né, pontos positivos e pontos de melhoria. E nesses pontos de melhoria, a equipe ela deve dizer especificamente por que ela acha que deve melhorar. Então ela vai dizer assim, olha, em relação ao mix, eu vejo que tem uma oportunidade de fazer uma melhor variação entre concorrentes, entre as marcas X e Y, porque isso vai trazer
consequentemente, uma margem de contribuição mais equilibrada, né? Ou eu vejo que a comunicação da oferta está falha, ela chega para 50% dos pontos de venda. Então, vai trazer uma especificidade, por exemplo, uma oferta que foi feita para o Dia das Mães, ela foi comunicada um dia antes, enquanto poderia ter se aproveitado toda uma semana antes da data, ou 15 dias, enfim. Através desse feedback específico, eu entendo quais são os pontos que eu preciso melhorar e o grupo, né, eu e mais os meus colegas, fazemos um processo de ações de melhoria. Então, por exemplo, vai fazer um curso para entender melhor como é composta a margem de contribuição. Talvez seja uma falha. Bom, vai buscar junto aos fornecedores, aos parceiros, às marcas, melhores negociações, de acordo com o mix que é o mais adequado para aquela revenda. E isso vai trazendo algumas ações de melhoria. E eu, enquanto colaborador, o que eu devo fazer? E com a ajuda do meu líder também, né? Preciso fazer uma análise crítica daquilo que está sendo dita. Porque não necessariamente aquilo tudo que está sendo dito é real, né? E claro que quando os colegas trazem algo específico, eu consigo avaliar. E ele também não está ali exatamente fazendo a minha atividade para saber se aquilo foi uma falha ou se eu tive algum problema. Então eu preciso ser crítico também, não simplesmente aceitar, mas fazer uma avaliação. E isso vai me trazer uma tendência de pontos de como a equipe me vê, né? De quais são os pontos que a equipe olha e acha que eu poderia melhorar para contribuir no resultado. Então isso vai trazer uma clareza até para coisas que de repente eu não exponho que eu faço, eu passo a expor para que a gente tenha uma melhor comunicação e com isso as pessoas me ajudem efetivamente a melhorar o meu trabalho e consequentemente melhorar o trabalho de todos, os resultados do time, ok? Bom, qual é o benefício disso, né? Então, eu acho que assim, são coisas que uma liderança eficaz, ela precisa estar muito voltada para esse tipo de feedback, principalmente trabalhando o contexto de um ambiente seguro, um ambiente onde os membros se confiam entre si e que todos tenham um objetivo efetivo de crescimento. Esse é o papel do líder eficaz, do líder influente, do líder que está com o olho em todos os processos e atribuições de sua responsabilidade. Bom, primeira coisa, engajamento, porque a equipe se sente responsável, né? Então eu primeiro, como colaborador, olho e falo, puxa, eu tenho uma equipe que eu confio e posso contar. A equipe fica engajada e motivada com isso. Isso cria um ambiente criativo, onde as pessoas se sentem responsáveis, mesmo que não seja uma atividade específica dela. Porque ele sabe que quando ele ajuda, né, quando ele faz um trabalho de contribuição, vai ser um resultado benéfico para todos. E ele está ajudando a melhorar o resultado do time. E quando um time é bem visto, cada integrante da equipe também brilha, né? E com isso, são profissionais bem vistos e profissionais que vão ter aí, já por liderarem as suas atividades, terão maiores chances de crescimento na empresa. Também bastante transparência, né? Afinal de contas, um ambiente de confiança estimula a transparência entre as pessoas e aí o feedback ele se torna mais agradável, né? Ele não se torna algo pesado e ele se torna uma coisa mais comum. Então é um processo espontâneo, comum, imediato, frequente, do dia a dia e fica, quanto mais você faz, mais fácil fica e mais você contribui, ok? Bom, tem aí o feedback que ele chama-se 360. Essa é uma ferramenta informatizada, muito utilizada pelos RHs de empresas de médio e grande porte, né? E tem benefícios, por exemplo, de trazer resultados gerenciais, analíticos, para ajuda da performance de cada profissional, né? Então, ele é realmente indicado. O feedback 360 é um feedback mais estruturado, é um software, é uma ferramenta, né? Ela é informatizada e ela tem aí como principal indicação avaliar o desempenho individual, né? Apoia o desenvolvimento também de cada pessoa
ela serve para fazer aí, como ela traz relatórios gerenciais, para justificar remuneração, aumento de salário, por exemplo, e também de fazer um processo de promover pessoas internamente. Então, hoje tem muito isso, né? Reter talentos, e reter talentos compreende uma política clara e justa, onde as pessoas são consideradas para participar de processos internos. E o processo de feedback 360, ele é uma ferramenta que apoia essas decisões. Por quê? Porque o feedback 360, ele tem uma premissa, ele tem algumas premissas, que o próprio colaborador se avalia e ele também é avaliado por outras pessoas. Ele é avaliado por outros gestores, o dele, e gestores de outras áreas. Ele também pode ser avaliado por pares, né? Ou seja, colegas dele da própria equipe e colegas de outras áreas que têm interação com ele. E ele também pode ser avaliado por clientes. Então, qual é o benefício disso? Primeiro, acho que é imparcialidade, né? Não é um feedback que o líder tem aí de percepção. Ainda que por mais que esse líder seja eficiente, capacitado, não se torna uma única visão, né? É uma visão de várias múltiplas, né? E também informatizada, onde ajuda a ter resultados gerenciais. E você compara, né? A empresa ela tem como ferramenta para comparar diferentes pessoas de diferentes áreas, para então fazer um processo aí de remuneração, de aumento, né? de remuneração justa, de fazer aumento de salários, promoções e benefícios que sejam de fato pautados em alguma avaliação que compreende todos os profissionais e não apenas uma avaliação, vamos dizer, mais qualitativa do gestor. Então essa é uma excelente ferramenta, mas mais utilizado pelo RH. E, por exemplo, você pode ter você pode criar, se por exemplo sua empresa não tem, né, uma ferramenta de feedback 360 graus. Você pode criar uma? Pode. Né? Hoje você pode, por exemplo, como líder, você pode estruturar, né, uma pesquisa de pontos que você acha importante, que os seus profissionais sejam avaliados, e você compartilhar, né, desenvolver aí uma pesquisa no próprio Google mesmo, e compartilhar com as pessoas, né, de várias áreas que você queira que responda essa pergunta, que avalie o seu profissional, e também os clientes, se for o caso, né, clientes externos e internos, e daí você ter aí uma visão com um resultado mais gerencial, que vai pautar, que vai embasar aquela avaliação que você, como líder, já fez de modo qualitativo, de acordo com os objetivos que foram traçados de KPIs, né, de índices de controles de metas a serem batidas, e também de comportamentos que vocês combinaram que seriam desenvolvidos ao longo de um período, ok? Então isso é uma coisa, é uma ferramenta que é mais específica, mas que você também, se não tiver isso na empresa que você trabalha, você pode desenvolver junto com alguém do DP, alguém de recursos humanos, que é bastante eficiente, e eu sugiro que você, líder, tenha um foco voltado para ferramentas de feedback, para que você tenha aí um compromisso com a sua equipe e com outras pessoas, né, que não sejam da sua equipe, mas para desenvolvê-las. Você, com conhecimento, pode contribuir muito, pode compartilhar bastante com muitas pessoas, né? Eu acho que essa é uma responsabilidade das lideranças. A gente sabe que as empresas, o resultado das empresas depende muito da postura das lideranças. Quanto mais os líderes se envolverem nas práticas, conhecerem as suas atribuições, conhecerem ferramentas, processos, se planejarem, né, junto com as pessoas para atingir os objetivos e para se desenvolver como um todo, melhores serão os resultados da empresa, melhores serão os resultados profissionais, né, seu e da sua equipe, e, vamos dizer aí, de toda uma empresa, de toda uma sociedade. Eu vejo que essa é uma responsabilidade civil que nós temos.
Bom, e aí o último, né, que eu acho que a gente não vai ter tempo porque meu relógio já despertou, é um feedback que é uma interação, que é muito gostoso e que você pode estimular a sua equipe a aplicar, que é o feedback Kudo Cards. Então, o que ele compreende? Né? Ele é indicado para pares, para pessoas, pares da mesma equipe, ou de equipes que são de apoio, de interação, né, que tem envolvimento. Quando alguém tem uma atitude comportamental surpreendente, que realmente ajudou, contribuiu né, de uma forma muito positiva, você tem um card onde você vai lá e escreve um reconhecimento para este profissional que te ajudou, ou que ajudou alguém da sua área, ou que ajudou num processo que estava um pouco difícil e que foi uma surpresa, porque você nem esperava, mas foi uma atitude tão positiva e de modo espontâneo, que é muito importante fortalecer, reconhecer essa atitude através de um reconhecimento escrito. Tá? Então, bastante indicado para reforçar a cultura de uma empresa. Algumas empresas, né, trabalham muito focadas numa cultura, em competências que a empresa e valores que a empresa sabem que são importantes para o desenvolvimento, para atingir os resultados. Então, ele sempre vai ser embasado nessas competências, nesses comportamentos. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Liderança, né? A gente acha que liderança é só líder, que tem uma equipe. Não, liderança é você liderar o seu projeto. Se tem um colega seu que teve uma atitude de liderança, que tomou a frente e ajudou a desempatar um processo que você não conseguia, e ele fez isso de um modo espontâneo, vá lá e reconheça a boa atitude, a boa conduta dele, porque isso, inclusive, faz parte dos valores e da cultura da empresa que vocês trabalham. E é importante reconhecer. Bom, os benefícios dele, então, né, são claros, né? Melhor entrosamento entre as equipes, entre as pessoas, também vai fortalecer os laços e a confiança entre as pessoas. Você vai, com isso, né, você líder, incentivando a sua equipe a dar esse feedback kudos, que ele funciona como, vamos dizer assim, uma parte gostosa, né, como se fosse mais um jogo, uma brincadeira, mas que é muito efetivo para validar, para incentivar boas práticas de acordo com a cultura que a empresa tem, tá? Então, melhora o entrosamento entre as pessoas, reforça a cultura e gera confiança mútua, né, entre os integrantes, não só da equipe, mas da empresa como um todo. E esse é o papel nosso, da liderança, de incentivar que as pessoas conheçam quais são os objetivos, que as pessoas conheçam as ferramentas disponíveis e como utilizá-las, e se elas não as utilizam, a gente tem ali a nossa responsabilidade de negociar, né, e substituí-las por outras melhores, não gerando custos adicionais, e também planejar melhor os recursos que a gente tem, sejam eles de pessoas, sejam eles de ferramentas, sejam elas físicas ou não, tangíveis ou não.